Fala pessoal, Dr. Marcelo Amoretti, Amanda, vamos iniciar o primeiro episódio do nosso podcast Médio Papo. Então eu tive a honra de ser convidado pela Amanda para a gente criar o podcast, que já era na verdade uma intenção minha muito antiga. E agora, junto com o convite, a honra do convite dela, a gente vai inaugurar o Médio Papo, trazendo conteúdo médico, polêmico, controverso, com figuras que vão trazer conteúdo científico de qualidade para esses temas controversos. E antes da gente começar esse episódio, nós gostaríamos de presentear o Dr. Guilherme Vellani com esse gostoso chocotone de brigadeiro de pistache, que é feito pela Bifit Alimentos sem industrialização, tal, sem coisa industrializada, farinhas funcionais, sem açúcar, sem lactose, porque nós somos saudáveis, né? E a gente gosta de comer comida de qualidade. Então a gente está aproveitando para presentear o doutor. Olha, Amanda, esse docinho da Bifit, ó. Uma delícia, gente. Delícia. Eu já comi, inclusive a única coisa que eu posso comer dentro daquilo que eu prego para o paciente são coisas sem açúcar. Então, os docinhos da Bifit fazem parte lá de casa, o Gui. Fica o presente aí para você. E um chocotone especial para você. Né, mano? Você gosta também, né? Sim. Na verdade, eu sou obrigada a comer porque eu fiz bariátrica e eu preciso emagrecer, né? Então é um doce mais leve, não é aquela coisa muito enjoativa, tudo. Você que tá fazendo uma dieta aí, passando com um doutor e tal, o doutor recomenda esse tipo de alimento. Se liga na Bifit, pede com eles, que é sucesso. E pra a gente ter uma jantinha saudável, já que eu só mexo com coisa saudável, a gente trouxe também saladinha da Maria Salada. Então, quem não conhece a Maria Salada aqui em Rio Preto, levanta a mão, hein? Ah, muito boa. Saladinha sempre presente lá em casa, viu? Só jantinha, saladinha da Maria Salada. Presentinho, mais um presentinho de janta aí pra você. Mais um mimo. A minha preferida aí, que beleza. É a Caesar, com molho Caesar, frango, croutons, salada, diversas. A do doutor, ele prefere... Salada Maria. Salada manga. Maria. O teu é mais um pedacinho de manga e frango. O Guilherme tem que caprichar. E temos também suquinho detox também, muito suquinho bom. detox que eu tomo todos os dias. Muito gostoso, faz muito bem pro corpo, dá aquela desintoxicada. Médico tem que trabalhar com coisa saudável, né? Senão não dá. Tem Maria Salada, Bifit para os docinhos da sobremesa. Que maravilha. Então, pessoal, vamos apresentar agora o Dr. Guilherme. Então, a gente dá a palavra para o Dr. Guilherme para ele poder falar um pouquinho quem é o Dr. Guilherme. E o tema que nós discutiremos hoje serão os psicodélicos e CBD e THC da cannabis. A palavra fica com o doutor. Primeiramente, obrigado, Amanda. Obrigado, Dr. Marcelo, pelo convite. Eu sou Guilherme, sou psiquiatra formado pela Santa Casa, fiz residência em psiquiatria, também pela Santa Casa em São Paulo, e fiz especialização no Einstein em psiquiatria infantil, e agora estou completando minha especialização em psicodélicos pelo Centro Avançado de Medicina Psicodélica. Muito bom. Tema praticamente absurdamente controverso dentro da medicina. Muito polêmico. Muito polêmico. Então, pessoal, a gente vai começar a falar e eu tenho umas perguntas para fazer para o doutor, a Amanda também tem, tá? Para quem não sabe aí de casa, a gente vai falar então sobre cannabis, vulgarmente conhecida como maconha. Certo? Então, por favor, doutor Guilherme, de onde veio essa ideia de trabalhar com CBD? Afinal, isso pode prescrever isso, não pode, é legal, é ilícito, porque até pouco tempo atrás, que a gente saiba, a maconha passou por um processo de legalização. Como que tá isso daí? Em que pé que tá? O médico pode trabalhar com isso? O que é a cannabis? O que não é? Como que funciona isso aí? Bom, a cannabis ela tem a sua ancestralidade, né? Uma planta utilizada aí com relatos de 2000 anos antes de Cristo, então isso já está na sociedade realmente há muito tempo. Porém, mais recentemente,
Na década de 60, nos anos de 63, 64, o Dr. Rafael Meshulam, que é um químico israelense, isolou o canabidiol e o THC. Descobriu a estrutura dessas moléculas e aí cresceu o interesse terapêutico em cima do CBD e do THC. E descobriram também as propriedades psicoativas do THC. Ele isolando, né, através desse isolamento, ele descobriu que a molécula que causa o efeito psicoativo, o efeito de barato da cannabis, é o THC. Sim. Portanto, aqui a gente já tira uma conclusão. O CBD ele não causa barato. O canabidiol. O CBD é a sigla do canabidiol e o THC é a sigla do delta-9-tetrahidrocannabinol. Certo. Então a gente tem uma porção que vai ter o efeito mais psicodélicos, assim vamos dizer, que vai dar o barato, e tem a porção ali que na verdade te deixa mais zen. Seria mais ou menos isso, mais calmo, ou não? Não necessariamente mais zen. Ele tem efeitos ansiolíticos. Inclusive, esse é o maior interesse dentro da psiquiatria. Hoje é o efeito ansiolítico que o canabidiol tem. Certo. Mas ele, por si só, ele não possui um efeito de barato, de high, de onda. Ele não tem esse efeito. Então, ele não... Diferentemente do THC, né, que dá o barato, que é por isso, né, que é uma substância recreativa, é pelo THC. Se fosse só CBD na planta da cannabis, ninguém ia fumar. O pessoal do recreativo não ia curtir. Não, é o THC não ia ter efeito recreativo. Certo. E aí, pelo que o doutor falou, a gente começou a estudar isso na década de 60 com mais afinco, certo? Na década de 60 que o Dr. Rafael Meshulam isolou o CBD, o THC, e aí a partir dali cresceu o interesse terapêutico em cima desses dois componentes. Mas assim, né, também é importante lembrar que a cannabis tem mais de 100 canabinoides. O CBD e o THC são apenas 2. Sim. Mas de interesse realmente terapêutico na ciência hoje, esses são os maiores. Os principais. Os principais. Sim. Tá. E aí, me tira uma dúvida. Vê se está certo meu entendimento. Na década de 60, começaram a estudar isso com bastante assertividade. Perdeu-se essa questão do estudo por conta da contracultura que veio como um movimento muito forte, e os Estados Unidos começou a bloquear aquilo ali e acabou desviando, parou de se estudar por conta desse movimento da contracultura, tá certo? Na década de 70, mais ou menos, que aí começou a tornar ilícito o uso e o estudo também, né? Isso tem mais relação com os psicodélicos. O movimento de contracultura, década de 70, foram mais os psicodélicos que foram proibidos. A cannabis ela já havia sido proibida, ela já havia sido criminalizada, e aí já havia, algum tempo antes, perdido o interesse científico. Perdido não, né? O interesse científico nunca se perdeu. Mas realmente a ciência não avançou devido à legislação que criminalizou, e aí depois vieram também os psicodélicos e entrou tudo num bolo só. No tipo 1, exatamente. No tipo 1 de substâncias proibidas pela FDA. Certo. Doutor, o doutor falou sobre o canabidiol, né? Só que é o seguinte, eu, Amanda, eu tenho CID de bipolaridade tipo 1 e TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, para quem não sabe. E como eu tenho a bipolaridade, eu não posso tomar nenhum antidepressivo. E eu procurei diversos médicos aqui na região e nenhum quiseram me passar o canabidiol para tratamento da ansiedade. Porque, tipo assim, uma pessoa que tem bipolaridade já sofre, tem ansiedade, sofre mais ainda, entendeu? E não tem uma solução. Eles falam, faz exercício e tal, mas por mais que você faça exercício, aquela coisa e tal, você precisa de uma ajuda para dormir, por exemplo, para ficar mais calmo. E é tão polêmico isso entre os médicos já falam, não vou receitar, não estudo isso, não quer nem falar sobre canabidiol, entendeu? É uma coisa que assustam eles não querem nem falar sobre isso. Isso eu não tô falando de todos, e sim de alguns que eu fui. Sim. E o que você acha sobre isso? Como que você vê essa polêmica entre os médicos de não quererem receitar? Tem algum motivo específico? Então, Amanda, até para responder sua pergunta, continuando em relação, né, às pesquisas científicas com o uso do canabidiol, o canabidiol ele entrou no rol de prescrições de arsenal terapêutico por conta do nível de evidência. Na medicina, o nível de evidência máximo é o nível 1A.
E o canabidiol ele foi aprovado pelo FDA em 2018 como no nível de evidência 1A para alguns transtornos epiléticos na infância. O Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet, esclerose tuberosa. Então, a partir daí, o que significa o nível de evidência 1A? Significa que ele tem efeito superior ao placebo, ele é seguro e bem tolerado. Então, ele não faz mal ao organismo. É isso que o nível de evidência 1A significa. E que ele teve um efeito relevante para ser considerado uma primeira linha de tratamento. Isso que o nível de evidência 1A significa. A partir do momento que uma substância entra no nível de evidência 1A, a gente começa a extrapolar na medicina, a gente chama isso de uso off-label, que é fora da bula, para outros transtornos, para outras condições. E a partir disso, começaram a fazer ensaios clínicos randomizados, controlados, para outras condições com o canabidiol. Então, insônia secundária, uma ansiedade, uma depressão, a ansiedade também, que dentro da psiquiatria esse é o maior interesse, a dor neuropática também. Então, fibromialgia também, fibromialgia, né? Exatamente. Isso começou a ser extrapolado para outras condições, já que é seguro e bem tolerado. Sim. Então, a partir disso, já tem estudos. O nível de evidência para ansiedade, por exemplo, ele está em 2A, daqui a pouco vai chegar em 1. Então, hoje ele já é muito suportado como um adjuvante. Para dor também, ansiedade. Então, assim, essas condições, como elas são mais novas, eu entendo que às vezes tem profissionais que não estão muito atualizados. Tem uma questão também, né, de preconceito individual de cada um. Acho que a gente não pode ignorar isso também, né? Sim. As pessoas têm as suas crenças, os seus preconceitos, então acredito que tenha profissionais também assim. Mas é recente dentro da psiquiatria, né? Então de 2018 para cá, para ansiedade, mas já tem mostrado bons resultados. Eu, na minha prática, eu oriento, prescrevo o canabidiol para ansiedade. Eu acho que o canabidiol para ansiedade ele tem trazido bons resultados na minha prática. Como você falou, para bipolaridade, por exemplo, ele cai para um nível de evidência 4, 3, que são mais estudos observacionais, relatos de caso, relatos anedóticos. Então, ainda para bipolaridade tem pouca evidência. Mas a pessoa ter bipolaridade não exclui que ela pode ter o TAG, ela pode ter alguma outra condição. Sim. Então, para TAG, nesse contexto de bipolaridade, sem o THC, depois eu vou falar também sobre particularmente sobre o THC. Então, o CBD para ansiedade dentro da bipolaridade, eu acho muito bom por não ter o perigo que o antidepressivo tem. Sim. Não traz os riscos que o antidepressivo traz. Certo. Verdade. Muito bom. E essa parte do preconceito é real, porque às vezes eu vou passar para o meu paciente também e você percebe, opa, mas maconha, doutor? Eu falei, então, aí você tem que desconstruir essa questão cultural que permeia a droga para você conseguir trazer e mostrar essa questão científica que vai trazer benefício para o paciente. Então, isso daí é fato. Aí uma dúvida que eu tenho, então, assim, em termos de evidência científica, porque, assim, o grosso que a gente tem da psiquiatria, né, é depressão e ansiedade, certo? Certo. Então, em questão de evidência científica e da tua prática clínica, o que você vê? Então, assim, vejo uma evidência alta e uma resolutividade alta também na minha experiência clínica. Essas duas coisas, elas casam, elas têm essa congruência. E quanto que você tem usado isso na tua prática? Tipo assim, eu tenho usado muito, ou tenho usado muito pouco, em casos muito pontuais. Como que tem sido isso? Eu acho que sim, tem essa congruência que você falou, né? Essa congruência entre o uso e os resultados. Muitos resultados positivos, mais positivos do que negativos. Negativos no sentido de não ter efeito, não no sentido de ter causado algum efeito colateral. Inclusive, também um adendo, né? Esse é o ponto principal do canabidiol que eu vejo na minha prática é em relação à tolerância. Ele tem pouquíssimos efeitos colaterais. Se a gente comparar com outras medicações assim que diminuem libido, promove ganho de peso, muitas vezes insônia, sudorese também é uma queixa frequente com antidepressivos, né? A pessoa fica desconfortável pelo tanto que ela sua realmente, né? Sem fazer esforço.
Então, eu vejo a tolerância do canabidiol muito superior E você em relação Perfeito, às outras medicações. perfeito. E você consegue, em muitos casos, usar como monoterapia, ou seja, só ele? Ou você tem que associar com outras coisas também? Em casos de ansiedade, eu sempre oriento, né, os pacientes sobre como que estão as pesquisas, a evidência que existe. E sim, eu tenho usado como primeira linha, principalmente transtorno de ansiedade generalizado, de intensidade leve, moderada, que às vezes não está tão persistente assim por tanto tempo. Tenho assim, usado com ótimos resultados, ótima tolerância. Que legal. E muitos bons resultados mesmo, de diminuir sintomas, remitir o quadro. Uma Certo. pessoa que realmente trata só com o CBD, a gente faz o tratamento pelo tempo estipulado, né, de 6 meses a 1 ano. Isso varia, claro, né, de pessoa para pessoa. E a pessoa só usou canabidiol e depois tira o canabidiol e a pessoa segue a vida sem medicação. Para TDAH também, doutor, é bom? Para TDAH também é parecido com a bipolaridade. O canabidiol ele ainda tem um nível de evidência muito fraco. Mas também é muito comum o TDAH, até pelas questões, né, de distração, hiperatividade. Tem muita ansiedade comórbida com o TDAH. Então ele seria muito útil para essa ansiedade. Coadjuvante, então. Como um adjuvante junto com o estimulante, que é a primeira linha. Que bom, legal. O psicoestimulante ainda é a primeira linha consagrada. E realmente trato também pessoas, né, com TDAH, e a combinação, né, o estimulante e o canabidiol para tratar ambos, né, o TDAH e a ansiedade, eu também acho excelente. Legal. Não tem interação, né, com o estimulante, não tem interação medicamentosa. Dá para usar com plena segurança. Com muita segurança. Muito bacana, Guilherme. Deixa eu te perguntar. Eu tô chamando de Guilherme porque a gente tem amizade, né? Mas doutor Guilherme, né? Desde os 10 anos. Desde os 10 anos, só De desde idade. os 10 anos de idade. Então, Gui, dúvida. Na questão da ansiedade ficou muito claro para mim. Perfeito. E na depressão? Como que você enxerga o uso do CBD? Você usa em alguns casos? Como que funciona isso? Na depressão, o CBD ele ainda tem um nível de evidência mais fraco, né, de 4, 3. 4 não, 3 chegando em 2 o nível de evidência para depressão. Então ele em monoterapia, como eu falei agora da ansiedade, ele não é muito interessante para depressão. Eu na prática também não vejo bons resultados, remissão dos sintomas. Comparando o CBD com o antidepressivo, para depressão o antidepressivo ele ainda é melhor. Certo. Agora, o que tem se estudado é o efeito do THC. O THC, por ele ter o efeito psicoativo, de barato, e cada pessoa tem uma sensibilidade individual, é muito importante ir muito devagar com a dose de THC. Porque a gente não sabe o que uma pessoa vai responder, por exemplo, com 1 miligrama de THC, e o que outra pessoa vai responder com 1 miligrama. Às vezes uma pessoa que nunca nem fumou a cannabis, ela não vai sentir nada com 1 miligrama. Mas uma pessoa que nunca fumou, ela toma 1 miligrama e tem uma crise de pânico, tem uma crise de paranoia. Isso pode acontecer com o THC. Então, para depressão, ele é muito criterioso, o THC. Mas como ele tem um efeito mais euforizante, diferente do efeito relaxante, né, do CBD, então ele pode ajudar na volição, né, na vontade da pessoa, para realmente, assim, né, na recuperação do prazer, né, em deprimidos que perderam o prazer. Então, o THC, ele pode ajudar, sim, mas realmente ele é muito criterioso. Bem mais, então, que o CBD. Bem mais do que o CBD. Na prática, eu uso também o THC dessa forma, né, fazendo uma titulação bem devagar, começando em doses baixas, entendendo como que o organismo da pessoa vai se adaptar, como que a pessoa vai responder, se ela vai ter efeitos colaterais. Tem pessoas, por exemplo, que com dose baixa de THC tem sono, então não dá para prescrever de dia, assim, para a pessoa que vai fazer um primeiro uso, e nunca teve experiência, assim, por exemplo, né, de fumar cannabis, ela não sabe qual é o efeito no corpo dela. Certo. Mas ele... E para insônia? O THC? Para insônia também, tanto o THC quanto o CBD, eles têm sido estudados. O THC para insônia, como eu falei, nessa dosagem baixa, ele pode ter um efeito sedativo, então ele seria um bom indutor do sono. E já o CBD, ele seria uma boa medicação para manutenção do sono.
por diminuir a ansiedade, a pessoa entrar no sono, né, de ela relaxar para entrar no sono profundo e ela ter um sono de melhor qualidade. Então o CBD ele não tem um efeito tão indutor do sono, Perfeito. mas para manutenção ele tem um bom efeito. Eu uso o CBD e eu reparo, o dia que eu acabo esquecendo, a profundidade do sono é diferente. É diferente. Dá uma qualidade totalmente diferente pro sono. No meu caso, que eu tenho essa agitação do meu dia a dia, né? Lógico que até aproveitando o ensejo, é um medicamento para você ficar usando sozinho por conta própria, igual a gente acaba vendo muito por aí, ou tem que ter um médico acompanhando, fazendo certinho? O que você acha disso daí? Então, é importante, né? É importante porque o CBD ele também tem, assim, pelo menos que eu vejo que é a única parte mais cautelosa do CBD, além, claro, né, de gestante, lactação, que ainda não tem estudos, né? Então a gente não prescreve, né, para mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando. Mas tirando esses casos, pessoas que ou têm alguma doença hepática, elas ou não vão poder tomar o CBD ou vão necessitar de um ajuste de dose, porque ele tem ali, né, uma via metabólica hepática bem demandante do fígado, então isso tem que ser observado. E interação medicamentosa. Ele pode elevar os níveis de outras medicações justamente por conta dessa via metabólica hepática dele. Então, é muito importante, né, a pessoa não... Ainda mais uma pessoa que já toma alguma outra medicação, né? Ela não se automedicar com o canabidiol. E também pro próprio resultado do tratamento. Porque o canabidiol, o racional do tratamento dele é a gente inicia com uma dose baixa e vai progredindo lentamente essa dosagem. E por que viram isso? Alguns estudos pré-clínicos, né, com roedores, estudos, outros, ou não estudos clínicos, mas estudos com humanos também, viram que o CBD, ele funciona o padrão de funcionamento dele é em U invertido. E esse U invertido significa que a gente tem que ir encontrando a dose até atingir o pico de efeito. Colocando um gráfico assim, né, de efeito terapêutico por dosagem, a gente tem que ir progredindo a dose até chegar no efeito terapêutico ótimo. Menos do que isso, pode ser que não atinja o efeito terapêutico, mais do que isso, ele pode perder o efeito terapêutico que ele já teve, com uma dose menor. Então é muito importante ter esse segmento longitudinal realmente mesmo para entender. Até porque na psiquiatria, às vezes, a vida acontece, né, os problemas vão acontecendo. Então pode ser que às vezes a pessoa está passando por uma fase mais desafiadora, uma fase mais estressante, e a gente vai precisar regular um pouco essa dosagem. Ou pode ser que a pessoa esteja, não, tô bem, tô dormindo bem, então vamos diminuir. Moral da história, não é uma droga simples de trabalhar. Não. Perfeito. E ter esse acompanhamento. Bom, eu tô aqui no podcast, no programa, quer dizer, e eu tenho que falar a verdade, né? O que eu vivo, tal. Como eu não consegui uma receita de canabidiol, Aí, ó. a Começou, amiga Foi da atrás de amiga da amiga, que é uma farmacêutica que eu encontrei lá de São Paulo, me enviou canabidiol 50% e me deu algumas orientações. Por enquanto, tá ok. Porém, eu sinto que eu preciso passar por um médico para encontrar a dose correta, igual você falou, que tem o efeito do invertido. Eu acho que eu preciso acertar, encontrar esse tratamento correto, porque não tá correto, não sei o que tá acontecendo ainda. Mas me ajuda a ficar calma, dormir. Porém, tá faltando aquele toque, né, especial do Dr. Guilherme Villani. Ainda, exatamente, não deve ter chegado ainda na dose ótima do tratamento. Isso você falou uma coisa importante também, o canabidiol 50%. Hoje, dentro do meio científico também, às vezes, né, tem colegas aí, médicos que não gostam, justamente por terem uma ideia de que os óleos de associação não são bem quantificados. Eles veem, por exemplo, né, 50%. Quantos miligramas de canabidiol tem em 1 ml esse óleo? Essa é uma das coisas que também eu ia te perguntar. Então, isso é importante, porque às vezes essa padronização em porcentagem, o óleo ele não tem aquela quantidade específica. Eu prescrevi em miligrama. Então, se eu vou prescrever um produto, né, que tem 1.000 miligramas num frasco, ou 5.000, ou 10.000, ou 20.000,
a concentração, a gente acha a dose fazendo as continhas para entender quantas gotas ou quantos ml, né? Aí depende de cada produto que a pessoa vai tomar. Mas eu prescrevo em miligramas. Começa com 20, 25 miligramas, vou progredindo, né, de 10 em 10 miligramas, às vezes de 20 em 20, dependendo dos sintomas, dependendo do uso prévio, né, da pessoa, se ela já fumou cannabis, se ela fuma. Perfeito. Então, Essa é uma coisa também muito legal que você falou. Eu até ia te perguntar, porque tem várias apresentações, e aí até para nós, eu pelo menos, às vezes eu até me confundo, porque você tem que fazer toda essa continha, então você imagina o paciente fazendo isso por conta própria, né? A chance de dar totalmente errado é 100%. exato. Né? E aí eu tenho até uma outra dúvida também em relação à questão da qualidade, porque a gente sabe também, eu já pesquisei, já fui atrás, que existem marcas e marcas, tá cheio de produto aí no mercado, e como que o médico ele faz para conseguir achar o produto que é ideal para passar ali para aquele paciente? Qual que é a marca boa? Como que ele vê isso? Porque eu sei que tem muita coisa aí tranqueira no mercado. Sim. Eu acho que isso é da experiência de cada um, né? Como eu falei, o óleo ele pode ser obtido, né, em associações sem fins lucrativos, que inclusive, graças a eles, impulsionou muito, né, o canabidiol entrar no rol de medicação. Acho que foi assim excelente, né? Sem querer criticar as associações. É mais realmente pela quantidade, né, de miligramas de canabidiol que tem naquele produto. Então tem essa via de associação, tem as farmácias também, então já tem aí algumas marcas, né, de laboratórios conhecidos na farmácia mesmo, né, na farmácia convencional. Sim, sim. E a importada. Eu me acostumei assim, né, eu comecei a prescrever uma determinada marca do canabidiol importado, e aí uma paciente me trouxe que ela encontrou um óleo mais em conta. E aí eu falei, então vamos experimentar esse óleo. E eu me encantei pelo óleo. Eu achei, assim, a qualidade excelente. É o melhor custo-benefício até hoje. Eles chegaram assim, né? Eu comecei a prescrever em 2021 canabidiol. Tô trabalhando canabidiol há 4 anos. Eles chegaram a dobrar a quantidade do frasco e abaixar ainda $20 no preço. Então, assim, é o produto que tem o custo do miligrama do canabidiol disparado melhor. Nossa, interessante, porque é uma terapia que não é barata também, né? Sim. Não é Não é barato. acessível. Que bom, que bom. Depois você me passa aí que já vou testar comigo nos pacientes que eu prescrevo também. Mas, desculpa, só respondendo a sua pergunta, né, que você falou, né, qual o produto. Então, acho que é muito da experiência pessoal, né? Eu trabalho com esse mesmo, né, indico esse, mas não exclui que tem vários outros produtos excelentes no mercado, tanto nacional quanto internacional. Então aí vai, né, a questão de preço, a questão de necessidade. Se a pessoa, o importado, ele não é a pronta entrega, né? Então a pessoa vai esperar ali 3, 4 semanas até chegar. Certo. Então tem vários pormenores assim, né, que é importante ver cada caso. Certo. Pessoal, a gente deu uma pausa pra gente degustar aqui da Maria Salada, né? Não, maravilhoso. Muito Bom. bom, né? A do Muito Dr. boa. Guilherme Verlane é meio agridoce, porque tem a manga. Tem a manga. Eu gosto Não, também ele de tá salada mais chique, agridoce. pô. É. Eu devia ter pedido Cenoura. a tua. Nossa. Eu peço, dá pra comer, tipo assim, no almoço e na janta, porque como eu sou bariátrica, né? E salada pra bariátrica é excelente. Qual que é o Instagram deles? Maria Salada Oficial. @ Maria Salada Oficial. Então, E pessoal. eu vou aproveitar aqui pra pegar um brigadeiro fit da Bifit. E o Instagram é bifits.saudável. O docinho é o próximo. Nossa senhora. Esse docinho da Bifit é maravilhoso. E eu tenho certeza que o chocotone de brigadeiro de pistache, que é o meu preferido, deve estar uma delícia, né? Bom, dúvida. E aí, a gente falou bastante CBD, deu para entender bastante a questão da legalidade, de onde veio, como funciona, os principais usos aí. Agora a questão é, e o THC, que é a parte psicoativa, onde que entra? Desmistifica um pouquinho isso também, porque de repente na cabeça da pessoa fala, pô, mas pera lá, eu vou usar um negócio que vai me dar barato? Como que funciona isso daí?
em quais situações que você costuma usar e o que você tem visto de resultados, o que você considera as suas perspectivas também em relação a ambas as terapias dentro da medicina. O THC, como eu tinha explicado do nível de evidência, ele também tem nível de evidência 1A para algumas condições. Para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e para ganho de peso, para aumento do apetite em pessoas com HIV. Certo. Então ele também tem esse nível de evidência 1A, que significa, né, essas condições que eu acabei de citar são tratadas pelo THC e ele possui segurança e tolerância. Uhum. Então é muito mais a questão de ir acertando a dosagem do THC. Certo. Ele é seguro, ele é bem tolerado e tem algumas particularidades em relação ao THC, como ele é psicoativo, então tem algumas contraindicações formais mesmo, né? Igual o CBD que eu falei, gestante, lactação, doença hepática ou interação medicamentosa. O THC ele tem algumas contraindicações, além de gestante, lactação e crianças e adolescentes. Ele também é contraindicado em casos de transtornos psicóticos. Então, esquizofrenia, a bipolaridade, como ele tem esse efeito, né, mais euforizante, ele tem um efeito psicoativo, a pessoa pode tomar, isso vir a desencadear também alguma crise, algum episódio de surto. É uma contraindicação absoluta. É uma contraindicação absoluta. Absoluto, certo. Então não usa em hipótese alguma. Ele também pode desencadear crises em indivíduos predispostos. Isso também não é uma coisa que a gente consegue mapear quem é predisposto, quem não é. Mas tem muitos dados ali da história e de vida da pessoa que já vai trazendo algumas informações, algumas pistas que a pessoa pode ser mais suscetível, né? O histórico familiar, por exemplo. Ou às vezes a pessoa já ter ali, né, diversos comportamentos, pensamentos, o discurso mesmo já um pouco diferente, fora do convencional. Então tem algumas pistas realmente que a gente... Um sinal de alerta. Um sinal de alerta, exatamente. E uma outra coisa que é interessante é que o CBD, ele modula a ação do THC. Então o CBD, ele achata a curva do THC, ele torna o THC menos psicoativo. Certo, o uso concomitante. O uso concomitante. Então isso também é interessante, porque quando a gente tem essa associação, que inclusive para dor é o melhor resultado, é a associação de CBD e THC, para fibromialgia, dor neuropática, ele neutraliza os efeitos colaterais do THC e ainda tem a sinergia realmente mesmo, né, do efeito terapêutico. Então isso é muito interessante também do CBD, ele modular o THC, ele tornar o THC menos psicoativo. Doutor, voltando ao que você falou do uso do THC para bipolares, eu tenho experiência com a cannabis, né? Com a maconha. E foi péssima. Para mim foi péssima. Abriu uma crise psicótica absurda. E eu acho que é por isso que alguns médicos têm medo, né? De passar tal. Só que o canabidiol já não aconteceu nada. Não tive pensamento... não tive psicose nenhuma, não viajei. Foi totalmente seguro. Entendeu? Exatamente, o CBD. E agora eu vou procurar fazer o tratamento correto com o doutor. Porque eu achei o medicamento muito bom. Sabe? Recomendo. Recomendo mesmo, porque... Principalmente pra quem é bipolar, tem TAG também. Porque não tem o que fazer. Né? Exatamente, é mais restrito o que a gente tem de opção terapêutica. Não tem o que fazer. E acaba Restrito. ajudando muito. Ajuda. Muito bom. Sim. Na tua prática, onde que você tem inserido o THC? Em quais situações? Como que você tem feito? THC, às vezes, né, pessoas que fazem o uso, né, fumantes crônicos da cannabis, essas pessoas às vezes têm uma resistência, às vezes não, muitas vezes têm uma resistência ao canabidiol e precisa chegar em doses mais elevadas. Então, alguma quantidade de THC é interessante. Certo. Até porque essas pessoas têm um nível de tolerância, então, com certeza, 1 miligrama vai ser pouco para essa pessoa. Por exemplo, né, começando ali o THC com 1 miligrama, isso vai ser pouco. E aí, pouco THC, a gente obtém um efeito ansiolítico, sedativo. Certo.
Então, eu gosto de associar o THC, né, para principalmente sintomas ansiosos, dose baixa, sono, Certo. dor também. A dor, o THC ele tem um efeito não imediato como a via inalada, né, como fumar, claro, até por conta da via, mas o THC via oral ele tem um efeito analgésico imediato no sentido de alguns E minutos. potente. Alguns minutos, 30, 40 minutos, vai fazer efeito como tomar um analgésico. E um efeito potente. Potente. Muito legal. E muito mais seguro, por exemplo, do que uma morfina, Com certeza. do que um opioide. Sim. Mais seguro. Muito legal. Na questão do vício, né? Inclusive para a questão do vício. Porque o opioide, ele é altamente viciante. Nossa, eu lembro que quando eu era criança, e eu tive uma dor absurda, eu não lembro do que era, mas eu cheguei a usar morfina. Olha que louco, eu era muito pequeno, mas eu pedia mais. Eu falei, não, me dá mais, olha isso. Eu não tinha noção do que era aquilo, né? Mas eu lembro da experiência. Então você vê como ele tem esse poder, inclusive, de adição muito. Na tua prática você deve ver. Eu já atendi vários pacientes que me procuravam para ficar renovando receita de morfina. Sim. E aí você tem que. É muito complicado. Pronto-socorro. No pronto-socorro super comum, né? Sim. E a pessoa, você vê que ela tá em abstinência ali, ela te chega desesperada pedindo para você fazer receita de morfina. Então, poxa, uma alternativa muito interessante, segura, pra gente usar no caso da dor. Da dor, né? Dor neuropática, fibromialgia. Tá. Bom, se a Amanda não tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que seria interessante a gente começar agora a falar da parte mais interessante e mais polêmica. E mais incrível. Que são os psicodélicos. Então, psicodélicos, pessoal. Primeira coisa, gostaria de perguntar para o doutor o que seriam os psicodélicos, quais são ilegais, quais são legais, como que está, inclusive, os estudos em relação a isso, a legalidade disso, se o doutor já tem usado isso na prática clínica e quais são as perspectivas futuras em relação ao uso dos alucinógenos. Vou tentar responder, foram muitas perguntas, depois você vai me lembrando. Mas os psicodélicos, né? Hoje é a fronteira realmente, né, da psicofarmacologia. São os psicodélicos, né? A psiquiatria está aí há muitos anos, há 30 anos, com um arsenal terapêutico muito semelhante. Medicações que só modulam, né, o sistema de monoamina, serotonina, dopamina, noradrenalina. Mesma conversa de sempre. Mesma conversa de sempre. E hoje os psicodélicos é a fronteira da psicofarmacologia. Certo. E os psicodélicos são substâncias que agem também no sistema nervoso central e possuem a propriedade de causar uma alteração do estado de consciência. Um estado de consciência alterado. Uma distorção da realidade. Uma certa distorção da realidade. E isso muito relatado como uma experiência subjetiva intensa de percepção interna e externa. E justamente essa alteração do estado de consciência é o que é utilizado para chegar em resultados terapêuticos. É o cerne do estudo É o cerne do efeito do psicodélico na psiquiatria. Perfeito. É a experiência, né? A experiência subjetiva que ela traz. E aí isso tem se visto nos estudos que num contexto seguro, num contexto clínico, num contexto terapêutico, onde a pessoa vai ser preparada antes de fazer a sessão para traçar, né, intenções, expectativas, ser informada a respeito dos efeitos, a pessoa ser acompanhada durante a experiência sob supervisão de profissionais capacitados e também integrar em sessões posteriores à experiência, fazer sessões de psicoterapia visando integrar esses insights obtidos, isso tem se mostrado fantástico dentro da psiquiatria. Para mim, é muito novo isso. Eu nunca tinha ouvido falar. No caso, seria que você falou de fazer a terapia, seria meio que acessar um inconsciente para, tipo, ou não?
Como o inconsciente é algo que não é algo teórico, né? Não é algo do campo científico, mas a ideia é essa. É uma ideia de, tipo assim, sair um pouco daquela coisa da realidade e você mergulhar dentro do seu cérebro para captar informações que você não consegue ter a visão daquilo, uma coisa parecida com isso? Exatamente. Você conseguir obter insights. O psicodélico, ele catalisaria o processo da terapia. Ele aumentaria a velocidade dos ganhos que a pessoa tem em psicoterapia. Isso também já é consagrado, isso já é dado científico realmente mesmo, né? Que a psicoterapia, em suas diversas formas, tem resultados positivos. Então, o psicodélico, ele catalisaria esse processo. É isso que você falou, realmente é como se fosse um estado de relativa desorganização, e isso ser o que permite uma reorganização, uma nova reorganização. E aí disso a pessoa, né, tem mudanças profundas em personalidade. Isso também é visto científico, inclusive. Então a pessoa tem ganhos, por exemplo, de flexibilidade cognitiva, ganhos de pensamento divergente. O pensamento divergente é quando a pessoa está diante de um problema e ela consegue ver várias soluções. Ela não tem um pensamento convergente, uma única solução. Esse pensamento convergente, ele é característica da inflexibilidade. É quando a pessoa acha que existe somente uma solução para o problema dela. Nossa, muito interessante, doutor. Então, o psicodélico... Incrível. E vai de encontro com algumas coisas que a gente vê, não no meio científico, né? Que é, por exemplo, relatos do próprio Steve Jobs, que ele atribui grande parte da criatividade que ele teve no início da carreira dele ao uso dos psicodélicos, que ele teve contato. Eu sei que no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, onde está concentrada a maior parte do intelecto humano hoje, né, tá tudo ali no Vale do Silício, que é a parte industrial, eles fazem uso de microdose desses psicodélicos para fins de produtividade, de criatividade, de inteligência, que são esses aspectos aí que você trouxe. E uma dúvida que eu tenho é que, na verdade, os psicodélicos eles são estudados desde a década de 60, né? Mas teve essa interrupção por conta da ilegalidade que acabou sofrendo e agora que tem voltado com mais força. Minha dúvida, aqui no Brasil, eu sei que já no meio científico a gente já está estudando, né? Mas na prática clínica já tem alguém trabalhando com isso? Como que funciona? Na prática, no Brasil hoje, a única substância, né, que induz essa experiência esse estado alterado de consciência é a cetamina. Outras substâncias, né, a ayahuasca, por exemplo, ela é usada em contexto religioso. Existem estudos, né, com a ayahuasca, com o DMT, que é a parte ativa, né, a molécula ativa da ayahuasca, de forma inalada, por exemplo, estudos que estão acontecendo em Natal. Mas, assim, hoje, no contexto clínico mesmo, na prática, na vida, é só a cetamina. Certo. A cetamina usada, né, em via injetável, subcutânea, endovenosa. E o que seria a cetamina? Vamos dizer, a cetamina é alucinógena? Não, na verdade a cetamina ela é um anestésico. Anestésico. Ela é usada como um anestésico e extrapolaram exatamente. E o MDMA é um... É um sintético. O MDMA também é usado nos Estados Unidos para alguma coisa assim? Ou... O MDMA ele também é uma substância psicodélica. Ele tem sido utilizado, né, para estresse pós-traumático, o TEPT, né, a sigla em inglês, para depressão refratária também, mas principalmente o estresse pós-traumático. Lembrando do que eu falei da parte da cannabis, nível de evidência 1A. Sim. É isso que a indústria mira, é encontrar um diagnóstico que eles vão encontrar, escolher um diagnóstico que eles vão encontrar uma boa taxa de remissão e que tem segurança e tolerância. Então, o MDMA está sendo canalizado para o estresse pós-traumático. E, assim, alcançando taxas de remissão de 50%, 70% de remissão completa, que significa que a pessoa não preenche mais critério para ser diagnosticada com estresse pós-traumático. Nossa, incrível. Sendo que isso, os tratamentos convencionais, é 20%, 30%.
Uma dúvida. Nos Estados Unidos, na Califórnia, que já estão usando, né, de forma terapêutica, quando eu tinha lido um pouco a respeito sobre isso, ou não. Eles indicam como uma possível ferramenta terapêutica, mas sendo acessada de uma outra maneira. Então, ou de uma maneira, né, dentro de ensaios clínicos, ou uso compassivo, né, a pessoa ainda não... ela já tentou de tudo, né? Então tudo isso muito bem documentado, que a pessoa tentou de tudo e ela continua sintomática, então aquilo pode ser extrapolado para esse caso, né? Um uso bem individualizado. Entendi. O país que avançou na legislação mais com o MDMA foi a Austrália. A Austrália avançou bastante. Eu ainda não sei, né? Acho que está todo mundo de olho aí na Austrália para ver como que vai ser com o MDMA, e lembrando também, né, mais ou menos, né, desse mesmo molde que eu tinha falado, então o uso da substância, apoiado, né, com uma psicoterapia de preparação, uma psicoterapia dentro da sessão, psicoterapia de integração pós a sessão. Certo. O que tem de estudo com a psilocibina e o LSD? Você sabe como é que tá? A psilocibina, ela está sendo utilizada para ansiedade no fim da vida, que é a ansiedade de pessoas que têm ali condições, né, que está em tratamento paliativo, que tem alguma condição... Um diagnóstico terminal. Um diagnóstico terminal, exatamente. Certo. Então, a psilocibina vem para esses estudos. Mas outros pequenos estudos, né, para depressão, tem uma coisa muito interessante também, tem um estudo bem interessante da psilocibina, que é para tabagismo. Então, a taxa de remissão de tabagismo, né, com psilocibina de 60% em 2 anos. Sendo que o que a gente tem de medicação hoje em 2 anos não chega a 30%, a bupropiona. Que é uma medicação excelente, mas a psilocibina está se mostrando promissora. Claro, são estudos pequenos ainda, mas tudo bem promissor, bastante promissor. Mas por enquanto aqui no Brasil, então a gente não pode prescrever nada disso, exceto a acetamina. Só isso. Exatamente, de prescrição somente acetamina. De uso também pode, né, a ayahuasca dentro do contexto religioso, mas aí é contexto religioso, ainda não é terapêutico. E as outras substâncias também até existem estudos brasileiros com MDMA. A Unifesp, eu sei que tem estudado bastante. Os estudos com MDMA, então também pela via desses estudos clínicos, a pessoa pode, caso seja elegível, né, caso não tenha, até o que eu falei para o THC serve para o psicodélico também, né, então a pessoa não tem nenhum histórico de transtorno psicótico, não tem nenhuma condição cardiovascular, isso é muito importante para psicodélico, porque ele pode aumentar transitoriamente a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, para quem, de repente, né, o indivíduo hipertenso, que não está bem medicado, que está com a hipertensão descompensada, até por conta, né, do que ele vai enfrentar dentro de uma experiência, a pessoa vai sentir ali muitas emoções, às vezes emoções até ao mesmo tempo, pode ser uma experiência muito forte, isso precipitar uma arritmia, uma crise hipertensiva, né, uma emergência hipertensiva. Mais uma vez, então, também não é droga para você ficar usando de brincadeira. Também não. Inclusive, até aproveitando só essa parte do uso, né, para a gente diferenciar, né, que existe a questão recreativa disso, que a pessoa que vai buscar isso para fazer em festa, num outro tipo de contexto, e o que a gente está falando aqui é num contexto científico que tem sido estudado, e até minha dúvida, para eu finalizar, e depois ver se a Amanda tem mais alguma dúvida, qual que é a tua perspectiva, assim, a tua opinião pessoal, o que você acha que vão ser para os próximos anos aí em relação aos psicodélicos? Você acha que vai começar a vir com mais força isso, ou vai continuar igual foi lá na década de 70, muito parado, não vai dar para sair muito do papel isso? Muito preconceito, né? Muito preconceito. Eu acho que a diferença, Marcelo, fundamental de atualmente a década de 70 é a metodologia. Mudou. Então, hoje se tem, né, a metodologia para entender a segurança, dosagem, até o que você falou do contexto recreativo, por exemplo. Ninguém sabe quanto está usando. Não tem nem então não tem um controle da dose. Então, na década de 70, houve uma euforia muito grande a respeito dos psicodélicos, né, como se os psicodélicos fossem tirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã. E isso era muito forte dentro da contracultura, né, dos hippies ali na década de 70. Sim. Então teve uma escandalização ali, né? Um
choque político muito grande, e aí eles vieram com a proibição quase imediata. Então, o contexto histórico hoje é mais favorável para a gente É conseguir muito mais deslanchar. favorável. E muito mais favorável para ver os resultados positivos. Porque antes, eu acho que, na minha opinião, eu acho que eles experimentaram, né, individualmente, subjetivamente, efeitos positivos e ficaram muito eufóricos, assim, né, ficaram muito entusiasmados com isso e começaram a distribuir amplamente. Perfeito. Inclusive, né, foi distribuído dentro de Harvard pelo Timothy Leary. Ele foi desligado, né, um psicólogo, ele chegou a ser desligado de Harvard porque ele começou a distribuir para todo mundo, distribuía em festas, né, peruas paradas assim, distribuindo. Então, acho que foi um pouco irresponsável, foi muita euforia, assim, E também na minha na opinião. década de 60, né, com os Beatles, minha banda favorita. Famoso, Então, né? exato. Uma das melhores essa... bandas que existem no planeta, que Lucy in the existiram. Sky with Diamonds. Sim. Não tem como falar que Beatles não é bom. Meus amigos aí, ó, um abraço pra vocês. Mas vocês têm que aceitar que Beatles é bom, tá? Nossa, Beatles é. Eu acho que a minha Elvis Exato. Presley e Beatles ali pra mim tá os dois juntos. Né? Tinha Adoro. o Jimi Hendrix também, né, Jimi que colocava Hendrix, um LSD no, Aham. Então, na testa e doutor, amarrava para absorver pela o pele. que eu tenho pra falar pro doutor é o seguinte. A gente espera que a cannabis e os psicodélicos ajudem as pessoas, porque nós precisamos de meios que não sejam tão sintéticos assim, tão viciantes, com tantos efeitos colaterais, porque eu tomo várias medicações e eu tenho vários problemas com várias medicações. Colateral, Muita né? medicação. Oi? Colaterais, Muito Muito exatamente. efeito colateral. Efeito colateral que às vezes me impede de fazer várias coisas que eu gostaria de fazer, sabe? Inclusive, eu fiz a bariátrica por efeito colateral de remédio. Engordei 50 quilos com a tal da risperidona. Risperidona, esse é um dos que mais promovem ganho de peso na E psiquiatria. não funcionou. Eu tomei à toa. Sim. Então, eu espero, eu tô bem otimista, bem otimista que as pessoas consigam fazer estudos, que isso venha pro Brasil logo e que a gente consiga, né? Avançar mais, né? E que o Avançar doutor mais, com consiga medicar as pessoas, ajudarem as pessoas. Inclusive, vou marcar com o doutor. Pessoal, quer dizer, doutor, fala as suas redes sociais, como te encontrar. Que quase não usa Arroba também, doutor, quase não uso. Tô bem desconectado de redes sociais. Mas fala Mas o telefone. Arroba doutor Gevelani. E lá tem o telefone, pro tem o canal de telefone- agendamento. Ah, sim. Arroba Doutor Gevelani. doutor Gevelani, Gevelani. pessoal. Eu sei que todo mundo aí tem um pezinho na psiquiatria. Na psiquiatria. Hoje Já quem não tem tá aí, ó. problema, né? Agora tem uma colocação assim, né, que eu queria fazer dos psicodélicos. Então, primeiro, tá chegando em 1A. Isso significa que vai ser seguro e bem tolerado. Então, esse argumento, né, de que é algo que faz mal cai por terra. A gente sabe que antidepressivo sem um estabilizador de humor para bipolaridade faz mal também. E a gente usa antidepressivo. Certo. Então, assim, A evidência já vem mostrando. exato, é só ser criterioso, Sim. fazer uma avaliação. Ninguém tá falando de uma prescrição irresponsável distribuir na frente de festa. Sim, E- exato. A gente tá falando de avaliação médica, a pessoa é elegível ou não é. Com respaldo Simples. científico. Doutor. Com respaldo científico, exato. Uma coisa muito, mas muito séria é que você sabe disso, é que quando o bipolar tá no estado misto, se você der um antidepressivo pra ele, é o fim da vida dessa pessoa. Sim. É o fim da vida dessa pessoa. E muitos médicos fazem isso. Ah, tô com ansiedade e tal, tô não sei o quê. Não consegue diagnosticar que a pessoa tá com um estado misto e dá um antidepressivo, uma droga que vai acabar com a vida da pessoa. Eu fico emocionada porque eu já passei por isso. E foi muito difícil. Entendeu? Então, um antidepressivo pode ser uma coisa desastrosa para um bipolar. Exatamente, e a medicação gente usa errada. com segurança. Medicação É errada É uma medicação que, quando funciona, quando bem indicada, é uma ótima. coisa. E assim é os psicodélicos também, eles são Sim. ótimos quando bem indicados, para quem ele está sendo indicado, quando ele está sendo indicado. E realmente, como você falou, às vezes é tacar gasolina na fogueira. Sim, Descreveu o gasolina na antidepressivo. Gostei. Perigosíssimo. Perigosíssimo. sim. Perigosíssimo.
E uma outra coisa que eu queria falar, assim, também, né, particularmente, assim, a minha opinião, eu acho que os psicodélicos, eles integram a psicoterapia e a farmacologia. A psiquiatria, desde o início dela, ela se iniciou como ciência para promover insights, promover ganhos de insights. Certo. Até Freud, o pai da psicanálise, também via as medicações como algo que potencialmente ajudaria a pessoa no processo terapêutico. Às vezes a pessoa está num nível de sofrimento tão grande que ela não consegue pensar muito sobre as coisas, ela não consegue racionalizar, ela só consegue experimentar dor e sofrimento. Certo. Então, a própria medicação, os próprios antidepressivos, eles já nasceram com essa finalidade. Uhum. Hoje em dia, que infelizmente os antidepressivos, na minha opinião, vêm sendo usados muito como drogas adaptativas. Então, a pessoa está vivendo ali, né, uma situação de vida estressante, ela toma o antidepressivo, agora está sem os sintomas. E não faz terapia, não busca, né, não muda o estilo de vida, e aí a pessoa continua, ela não sai da medicação. Se ela sai da medicação, os sintomas voltam. E com um monte de efeito colateral. Exato, com muitos efeitos colaterais. Então eu acho que o psicodélico é a possibilidade da pessoa também ter esse trabalho em terapia. Sim. E como a gente falou, né, não é um tratamento contínuo, a pessoa não vai usar MDMA diariamente, a pessoa não vai usar psilocibina, a ayahuasca, ela não vai usar essas medicações diariamente. Ela vai usar dentro de um contexto supervisionado para promover um estado alterado de consciência, e esse estado alterado de consciência permite uma reorganização dentro dos neurônios, aumenta a conectividade, né, entre áreas cerebrais, e disso a pessoa tem mudanças aí profundas, né, de personalidade e de melhora dos sintomas. Perfeito. Muito bacana. Muito bacana. Bom, acho que o tempo, infelizmente... é um tema super legal. Que tem muita coisa para falar, muita coisa. Não, e vai ter papo para mais convites, porque a área da psiquiatria é recheada de coisas polêmicas, controversas. Esse tema mesmo dá pra gente abordar muito mais coisas. Com certeza. E aí, dona Amanda, então, vamos encerrando por aqui, né? Bom, pessoal, a gente vai encerrar com um bolinho fit, sem açúcar. Fit, gostoso. Porque aqui todo mundo é saudável. Siga no Instagram, Programa Medpapo, @Programa Medpapo. Siga o doutor, @Doutor Amoretti. DR_Amoretti. Siga @Doutor G Velani. E siga também a mim, @Amanda Luiz Pérez. Luiz com Z, Pérez com S. E, pessoal, curta, compartilha, porque a gente tá fazendo isso com o maior carinho pra vocês. A gente quer o melhor pra todos vocês. Quem tem problemas psiquiátricos, saúde mental, tudo. A gente vai falar sobre emagrecimento, a gente vai falar sobre tudo que é relevante, tudo que tá em alta. Ixi, tem um monte de tema interessante. Então, eu, doutora Moretti, estamos aqui em conjunto para ajudar vocês e trazer conteúdo só top, entendeu? Aqui vai ser um canal top. E agradeço de coração, doutor, e eu espero que eu vou te encontrar novamente, mas para ser medicada corretamente, que é o que eu preciso, né? Para ter um pouco de sossego e sucesso e tudo, né? Tratamento. Eu agradeço também, Amanda. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Gostou do docinho? Muito bom. Salada tá boa também? E doce de leite. Mais uma vez, @bifit.saudável e @Maria Salada Oficial. E não se esqueçam de se inscrever no canal. No YouTube, dá like, viu, gente? Se vocês gostarem. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Boa noite.